Olá, está começando mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos conhecer os cursos de mestrado da Uniso. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o coordenador do mestrado em Ciências Farmacêuticas, professor doutor Silvio Barberato. Professor Silvio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É a primeira vez que a gente traz o senhor aqui. De praxe, o telespectador, o ouvinte, ele aguarda como a primeira pergunta, a gente fala sobre a formação do nosso entrevistado. O senhor é graduado onde, em qual curso e depois a sua carreira acadêmica? Certo. Prazer estar aqui, Fernando. Eu sou farmacêutico, graduado na Unesp de Araraquara, fiz o mestrado na USP de São Paulo, na área de desenvolvimento de novos medicamentos, e depois dei continuidade fazendo doutorado na mesma instituição, só que na área de política científica e tecnológica, também estudando o desenvolvimento de novos medicamentos. E o senhor está na Uniso há quanto tempo já? Estou na Uniso já há mais de 13 anos, Fernando. O senhor veio praticamente no início do curso de farmácia, então? A primeira turma, dos primeiros professores? Fui professor da primeira turma, já cheguei no terceiro ano de funcionamento do curso, quando começaram as disciplinas profissionalizantes, que a gente chama da área farmacêutica. Nesse período da sua graduação e sua titulação, o senhor chegou a ter alguma experiência de mercado também, ou só se dedicou à carreira acadêmica? Não, quando me formei, eu comecei a trabalhar num centro de pesquisas, instalado dentro da Unicamp, né? E foi lá que eu fui convidado para assumir algumas aulas em uma universidade, naquela época pela pouca disponibilidade de profissionais que atuassem nessa área do conhecimento. E comecei minha carreira como professor por meio desse convite. Trabalhei 3 anos nessa empresa, que era uma empresa de capital misto, e depois eu fui me titular, fui fazer o mestrado, doutorado em São Paulo e dei continuidade só na carreira acadêmica. O senhor hoje tem a sua carreira acadêmica só na universidade ou ministrado em outros cursos também? Só na universidade, Fernando. A gente tem muito trabalho externo junto com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas são colaborações feitas a partir do nosso programa de mestrado também. Agora, no mestrado em farmácia, o senhor também participa, obviamente, da montagem desse mestrado, além da graduação. A Uniso tem o mestrado em farmácia, em ciências farmacêuticas. O senhor está coordenador desde quando? Eu iniciei os trabalhos na coordenação ano passado, em janeiro de 2012. Como é que está o mestrado em farmácia hoje? Muita procura? Quem é que pode, inclusive, procurar o mestrado em farmácia na Uniso? O mestrado em farmácia, ele cresceu já dentro do curso a partir do curso de graduação da Uniso. Os professores tinham esse perfil de pesquisadores, desenvolviam trabalhos na própria instituição, junto ao curso de graduação, e foi isso que desencadeou a abertura, a criação do curso de mestrado, há 5 anos. Então, o mestrado funciona já há 5 anos, nós comemoramos no início desse ano essa data, e estamos nos preparando para oferecer também o curso de doutorado. Há uma demanda dos nossos próprios mestres formados na instituição e também uma demanda de outros profissionais da própria cidade e região que também gostariam e sempre nos procuram com interesse em cursar o doutorado conosco. E já tem cria da casa, graduado em farmácia na Uniso, com mestrado em farmácia, que está dando aula hoje no curso? Temos sim, Fernando. Os mestres formados pela primeira turma, nós temos pelo menos 4 professores já da casa, inclusive assumindo já a coordenação de alguns cursos de graduação na Universidade de Sorocaba. E temos também, como o programa recebe alunos de vários estados do Brasil, não só do estado de São Paulo, muitos são docentes em outras instituições do estado e de outras instituições também. E fizeram opção por estudar no mestrado da Uniso? Exato. Há algumas especificidades que às vezes os atraem para a Universidade de Sorocaba e para o nosso mestrado. Uma das linhas de pesquisa é sobre o uso racional de medicamentos. Então, há pouca oferta de cursos nessa linha de pesquisa, isso acaba atraindo alunos, às vezes, de regiões mais distantes.
Agora, o mestrado em farmácia, acho que vale até a gente esclarecer isso, ele não é indicado especificamente, inclusive pelo nome dele, Ciências Farmacêuticas, não é indicado só para o egresso do curso de farmácia. Muitos médicos, dentistas e outros profissionais de saúde também procuram. Qualquer profissional da área de saúde pode procurar o curso de farmácia ou da área de biológica, ou até existem situações de profissionais que não são da área de saúde e também querem procurar o curso, fazem o mestrado em farmácia. Existe sim, Fernando. O programa recebe o nome de Ciências Farmacêuticas, mais pela área em que ele está cadastrado na CAPES, que é um órgão do governo federal que acompanha os programas de pós-graduação. Mas ele recebe profissionais formados nas mais distintas áreas, como você mencionou, a medicina, a enfermagem, odontologia, biologia, né? E também áreas externas à área da saúde. Nós temos químicos titulados pelo programa, engenheiros químicos, físicos, né? E podemos receber, inclusive, economistas que tenham interesse em estudar, desenvolver trabalhos na área da saúde também. Tem um ramo, por exemplo, da farmácia, que é a farmacoeconomia, né? Existem também as avaliações de tecnologias em saúde. Então, são diversas áreas que podem acolher profissionais com formação distinta, mas que possam desenvolver trabalhos relacionados com a área das ciências farmacêuticas. Isso tem sido muito interessante para o programa, que permite uma interação bastante rica entre profissionais com formações distintas. E qual é o período em que as inscrições são abertas e qual é a recomendação que o senhor faz? O interessado já entra no curso com um aluno regular ou ele pode primeiro e deve primeiro ser um aluno especial, eu gostaria que você explicasse qual é a diferença, e aí seguir para um aluno regular? Certo. O aluno especial é um aluno que cursa disciplinas pontuais no programa de mestrado, e futuramente ele presta o processo seletivo para aluno regular e ingressa formalmente no programa. Essa possibilidade atrai muitos interessados que vêm para conhecer o programa, para adiantar a elaboração do projeto, né, para conhecer os docentes e as linhas de pesquisa do curso, as instalações da universidade. Então, nós temos recebido, em todos os semestres, alunos nessas condições que nós tratamos como alunos em regime especial ou aluno especial, resumidamente. E o processo seletivo, ele é oferecido em outubro de cada ano, são 15 vagas no curso de mestrado, todos os interessados se inscrevem, passam por um processo seletivo, que normalmente envolve uma prova escrita, a análise de currículo do candidato e a entrevista com uma banca examinadora, e a partir da aprovação ele passa então a ser considerado um aluno regular do programa. E ele faz o mestrado em quanto tempo? Qual é o período de duração do curso? O tempo mínimo para a conclusão do curso são 18 meses. Né? Normalmente os alunos completam o curso em até 24 meses, que é a recomendação da CAPES. Né? Alguns alunos que começam o trabalho já com algum amadurecimento científico prévio, às vezes por ter cursado inclusive disciplinas como aluno especial, conseguem desenvolver o trabalho em menos tempo. O prazo máximo é de 30 meses. Agora, uma vez que ele inicia o programa, o mestrado é um curso teórico ou ele também é prático? Ele pode desenvolver pesquisas propriamente ditas, inclusive usando a bela estrutura do laboratório de farmácia que a Uniso tem hoje? Ele pode sim, Fernando. Os alunos eles cumprem 5 disciplinas, 2 são obrigatórias porque são pré-definidas pelo programa, e 3 disciplinas o aluno escolhe entre um conjunto de disciplinas oferecidas a cada semestre, ele pode escolher aquelas que são do seu maior interesse. A partir daí, ele também elabora o seu projeto de pesquisa e vai desenvolvê-lo com apoio de um professor que passa a ser o seu orientador. Esses projetos, muitos envolvem os laboratórios da Universidade de Sorocaba. Uma das linhas de pesquisa, ela recebe o nome de Desenvolvimento e Avaliação de Substâncias Bioativas.
Essa linha de pesquisa, ela se desdobra na produção de medicamentos, no controle de qualidade de medicamentos, na avaliação de algumas plantas medicinais e também estudos de toxicologia e biotecnologia. Então, nessas linhas de pesquisa, ele vai contar com laboratórios específicos, laboratórios muitos que a Uniso já contava, inclusive para o curso de graduação, e que foram sendo aprimorados com o oferecimento da pós-graduação, e outros laboratórios novos. Inclusive estamos com uma proposta de ingressar no Parque Tecnológico de Sorocaba e também pretendemos inaugurar agora, no segundo semestre, um laboratório de pesquisas toxicológicas que foi construído na Uniso e equipado com verba da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do Ministério. Agora, uma vez que o aluno desenvolve essa pesquisa, essa pesquisa, ela fica, que é infelizmente, acontece, eu acredito que em muitas instituições, não sei se no curso de farmácia isso é praxe, terminado o projeto de pesquisa, apresentado para a banca examinadora, esse aluno é aprovado, essa pesquisa muitas vezes fica só na prateleira da biblioteca, ou este aluno leva essa pesquisa adiante, de alguma forma ela encaminha para o mercado e pode ser aprovado, pode ter acesso à população da pesquisa, das benfeitorias, das benesses que essa pesquisa resulta. Um dos objetivos do programa é fortalecer essas parcerias, tanto com o setor privado quanto com o setor público. Então, grande parte das pesquisas já são desenvolvidas e planejadas em parceria com órgãos públicos e com algumas empresas interessadas. Nós temos projetos que subsidiam, por exemplo, a implantação de fitoterapia em um município, inclusive do Rio de Janeiro, que trouxe essa demanda através do aluno, que também era funcionário dessa localidade, né? Nós temos também participado de vários editais, onde os projetos devem trazer melhorias para o Sistema Único de Saúde. Então, isso já é uma exigência do próprio edital que financia os projetos de pesquisa. Então, o aluno já desenvolve um trabalho com vistas à aplicação do seu resultado da pesquisa no setor público ou no setor privado. Então, há também várias demandas de desenvolvimento de medicamentos por indústrias farmacêuticas, e isso também muitas vezes é revertido em novos produtos, em novos processos para as empresas que produzem esses fármacos, medicamentos, insumos, e não só na área farmacêutica. Nós já tivemos também desenvolvimento de produtos para empresa que desenvolve materiais de enfermagem, inclusive foi um trabalho que fez alguns testes físicos para essa empresa, inclusive da embalagem e do próprio material empregado nos produtos. Então, são linhas bastante diversas, mas que têm sempre uma aplicação não só científica, porque todos os trabalhos são publicados nas revistas científicas do Brasil e do exterior, mas também essa aplicação direta no setor produtivo ou no setor público, especialmente na área da saúde. Só faz o mestrado quem tem interesse em ministrar aula em universidade, ou também faz o mestrado aquele que quer aprimorar o seu conhecimento com atuação no mercado enquanto pesquisador de uma empresa, de uma indústria independente, até se ele é médico, ele vai aprimorar o conhecimento dele na hora de fazer um atendimento, um dentista ou um profissional de outra área que usa das informações da farmácia para o dia a dia do trabalho. Então, o mestrado ele pode ser essas duas linhas, a formação para a docência, mas também a formação como pesquisador. Isso mesmo, Fernando. Essas são as duas linhas do nosso programa, inclusive. A demanda pela titulação dos professores, né, sempre foi uma demanda primeira, já inclusive pela necessidade de formar profissionais qualificados para o ensino e para a pesquisa. Mas essa demanda tem sido expandida também para o setor produtivo e inclusive para os setores públicos de saúde, né? E muitas vezes também o interesse na capacitação é um desejo pessoal do profissional que muitas vezes não teve oportunidade de fazer o mestrado antes.
Então, ao oferecer o mestrado na Universidade de Sorocaba, nós conseguimos também oferecer para esse público que muitas vezes já tem uma experiência no mercado, nos hospitais, nas farmácias, nas empresas da região e que não teve oportunidade antes de se capacitar com essa pós-graduação. Então, muitas vezes, esses profissionais buscando muitas vezes um diferencial de mercado também, uma nova colocação profissional, ou muitas vezes querendo ingressar no magistério, no ensino superior. Então, esses candidatos, eles têm nos procurado e compõem a maior parte dos nossos alunos. Agora, o senhor está falando do doutorado, a expectativa do doutorado. Qual é o trâmite que leva, o tempo desse trâmite, o que precisa para a universidade também ter um doutorado na área de farmácia, como nós temos também um doutorado na área de educação? Esse é um processo de amadurecimento natural dos cursos, Fernando. O mestrado em farmácia, como eu disse, ele já funciona há 5 anos, e muitos dos nossos alunos, os mestres formados nas primeiras turmas, eles dão continuidade aos seus estudos, só que até hoje em outras instituições. Ao oferecimento do doutorado na Universidade de Sorocaba, permitiria que esses nossos mestres continuassem os seus estudos na própria universidade, considerando também que parte deles são da região de Sorocaba e encontram dificuldade para se deslocar e cumprir o doutorado em outras instituições. Então, esse seria um caminho natural. Obviamente, há um rigor muito grande do Ministério da Educação para que o doutorado e mesmo o mestrado, né, sejam oferecidos pelas universidades. Então, nós temos agora que formular um projeto, que foi a etapa cumprida até abril, maio desse ano. Esse projeto foi encaminhado ao Ministério da Educação e que vai avaliar essa demanda frente aos outros pedidos, porque há também a avaliação considera muito a oferta regional. Então, como São Paulo oferece muitos cursos de doutorados, nós acabamos um pouco prejudicados, né, no oferecimento de novos cursos. O rigor é maior para a oferta de novos cursos na região sul e sudeste do que em outras regiões do país onde a demanda é mais forte, está mais acentuada. Mas nós acreditamos que a proposta tenha sucesso e possa em breve estar oferecendo aí o curso de doutorado também para os nossos mestres e para profissionais que cumpriram mestrado em outras instituições e que gostariam de fazer o doutorado conosco na Uniso. Tá certo. Professor Silvio, vale lembrar então, se você tem interesse em fazer o mestrado na Uniso, o professor Silvio falou que em outubro as inscrições estão abertas. Você pode, obviamente, acompanhar as inscrições no nosso site, uniso.br, ou acessar, além da nossa página, ligar também para a universidade, que é o 2101-7000, 2101-7000, o telefone da Uniso. Professor Silvio, quem quiser outras informações do mestrado, tirar alguma dúvida, bater um papo com o senhor, qual é a forma mais rápida? Através do e-mail, através do telefone, o que o senhor possa disponibilizar? Pode ser pelo telefone também do programa, que é o 2101-7124, direto na minha sala, ou por e-mail também, que nós temos bastante contato. O programa mantém uma página eletrônica também junto com a página da Uniso. Os interessados podem obter maiores informações. E o contato por e-mail, posso deixar o meu, que é o silvio.barberato@prof.uniso.br ou mestrado.farmácia@uniso.br. Tá certo. Todos esses caminhos nós estamos à disposição para fornecer maiores informações do programa. Tá certo. Professor Silvio, muito obrigado pela sua participação. Sucesso na coordenação do curso de mestrado em farmácia. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Estamos de volta com o Niso Comunidade. Nesse bloco, vamos falar sobre o novo programa de pós-graduação que vai oferecer o mestrado em processos tecnológicos e ambientais aqui na Universidade de Sorocaba. Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo o professor doutor em farmácia, Marco Vinícius Chaude. Professor Chaude, muito obrigado pela sua presença. Nesse programa a gente está falando um pouco sobre os mestrados da Uniso. A gente conversou com o professor doutor Silvio Barberato para falar sobre o mestrado em Comunicação e Cultura. E agora vamos conhecer o novo mestrado que a Uniso disponibiliza. Como de praxe no nosso programa, você que nos acompanha, sabe que a gente primeiro conhece um pouco melhor o nosso entrevistado. Gostaria de saber um pouco do senhor a respeito da sua formação, sua graduação, sua titulação e quanto tempo o senhor já está na Uniso. Bom dia. Não é? Bom, eu sou farmacêutico, com especialização em farmácia industrial e análises clínicas. Tenho a pós-graduação em ciências farmacêuticas, voltada para a produção de medicamentos, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Atualmente sou professor convidado e, portanto, um processo de pós-doutorado na Unicamp em engenharia química. O senhor é de Sorocaba? Não, originalmente eu sou de Ribeirão Preto. Certo, o senhor fez a sua graduação onde? Fiz em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto mesmo. Isso. E a sua mestrado e doutorado? O mestrado em Ribeirão e o doutorado em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Há quanto tempo o senhor está na Uniso? Eu estou na Uniso desde 2008. Como é que o senhor chegou aqui na Uniso? Eu cheguei aqui para a implantação do programa de mestrado em ciências farmacêuticas, não é? Que já havia um grupo de professores trabalhando nisso e nós chegamos para compor esse grupo, para contribuir para a implantação do programa de mestrado. Agora, o que diferencia esse mestrado em ciências farmacêuticas, que nós já temos, é conceituadíssimo, inclusive já está com um processo agora para que a gente possa ter um doutorado também na área, desse novo mestrado, processos tecnológicos e ambientais? Ele tem uma outra linha de pesquisa, ele tem uma outra característica, e também para quem é esse mestrado? O programa de mestrado em ciências farmacêuticas, ele é voltado para a área acadêmica. E o novo programa de mestrado é para a área profissionalizante. A diferença entre os dois é que o mestrado profissionalizante, ele não forma o professor, não é? Ele não forma um docente, ele forma alguém para atuar no mercado de trabalho, voltado especificamente para o mercado de trabalho, na produção, na inovação tecnológica, não é? E no nosso caso, além disso, o cuidado ambiental. O que será discutido, o que será pesquisado em processos tecnológicos e ambientais? Quando a gente fala em processos tecnológicos, a gente imagina uma única área do conhecimento ou a tecnologia como um todo?
Não, é a tecnologia como um todo. Vai englobar aí a área das engenharias, não é? Engenharia química, mecatrônica, engenharia mecânica, engenharia de materiais, a área da saúde aí com a farmácia, com a nutrição e a biotecnologia, né? E bioprocessos, que é um intermediário entre as duas áreas, tanto a área de exata quanto a área de saúde. Além das ciências básicas, como química, física. Então, o grupo de professores que compõe o mestrado em processos tecnológicos e ambientais, ele é multiprofissional, assim como o programa. Agora, com relação também à parte ambiental, então, consequentemente, ele tem de atender um número muito grande de alunos que vêm, inclusive, da engenharia ambiental, da gestão ambiental, da administração, da segurança do trabalho. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. A proposta dos programas de pós-graduação profissionalizantes é essa integração mesmo. Uma das questões que foi melhor avaliada pela CAPES no nosso programa foi essa capacidade que o programa tem de reunir diferentes áreas de formação. Essa relação entre os alunos que compõem o programa deve facilitar não só a inserção no mercado de trabalho, mas também uma inserção social e, principalmente, o que é política de governo, né? É a inovação tecnológica, com a geração de conhecimento, geração de patentes. Agora, uma dúvida, com certeza, que o telespectador pode estar se fazendo. Qual é a diferença entre, o senhor já explicou que o mestrado profissionalizante, ele não tem a função específica de formar docentes, como é o mestrado acadêmico. Por outro lado, o que diferencia para quem quiser fazer um mestrado profissionalizante e fazer uma especialização até um MBA? Bom, o mestrado, por si só, ele é estrito sensu. Então, o aluno entra com um projeto, entra com uma proposta e, no caso do profissionalizante, é sair com um produto. Essa proposta pode estar relacionada diretamente com o mercado de trabalho. Se ele está numa empresa, por exemplo, e a empresa tem como política desenvolvimento de novos produtos, ela pode trazer isso aqui para dentro, não é? E a experiência docente e essa relação acadêmica com o mercado de trabalho tende a gerar bons frutos. A especialização, ela é lato sensu, não é? Então só aí já diferencia. Ela vai, assim como o MBA, ele não é um estrito sensu, ele não tem um conhecimento específico. O lato sensu é um conhecimento mais amplo, é mais aberto, né, a novos conhecimentos simplesmente, mas não a geração de novos produtos ou patentes, ou agregar de uma forma mais específica o profissional ao seu campo de trabalho. O mestrado profissionalizante, ele tem quanto tempo de duração, quanto tempo de aula, quanto tempo de pesquisa? É igual ao mestrado acadêmico ou não? É igual. Ele só diferencia no final, né? Se um vai para a docência ou para a pesquisa, o outro vai para o mercado de trabalho. A defesa da dissertação tem que ser feita, a apresentação da dissertação tem que ser feita da mesma forma? Essa questão é opcional. Ele pode apenas apresentar, no mínimo, ele tem que apresentar um produto do seu tempo de dedicação ao mestrado, que é de 2 anos. Não é? Ele precisa fazer alguns créditos teóricos, no máximo 30, e o restante, então, é trabalho experimental, de pesquisa, de campo. Diferente do mestrado acadêmico, onde ele não traz um produto, mas ele defende uma dissertação, é isso? Ele defende uma dissertação, mas pode até trazer um produto embutido na sua dissertação, não é? Que pode ter aplicação imediata ou não. O mestrado profissionalizante, esse produto, ele é geralmente de aplicação imediata no mercado de trabalho. Deve haver um interesse em gerar um novo conhecimento, ou um novo procedimento técnico, né? Porque pode ser também não necessariamente um produto, mas uma nova técnica de produção. O lançamento do mestrado profissionalizante em processos tecnológicos e ambientais aconteceu recentemente. Como é que o senhor está vendo a repercussão disso na comunidade? Já está sendo feita a procura? Já existe um período de matrícula? Ele deve começar quando? Já começou? Como é que está isso? Não, ele começa em março. Em março de 2014? Em março de 2014. As inscrições devem ocorrer no mês de outubro.
um processo de seleção em novembro e as matrículas em dezembro. A procura está sendo relativamente grande, direto na coordenação do programa ou na Secretaria dos Programas de Pós-Graduação, muita gente interessada, não só da instituição, da Uniso, mas de outras instituições da cidade, cidades vizinhas. Então eu tenho respondido e atendido diversos telefonemas e e-mails durante a semana. E, consequentemente, agora que o programa toma mais visibilidade, ele está agora na mídia, quer na televisão e também no rádio, a gente tem certeza que você pode também estar interessado em ter mais informações. A gente vai conversar mais ainda, um bloco com o professor Dr. Chaude, mas vamos deixar já um telefone de contato, um e-mail de contato para quem está nos assistindo, está nos acompanhando. O meu e-mail pessoal é marco.chaude@prof.uniso.br e o telefone é o 2101-7181 ou 7104 na Secretaria da Pós-Graduação. Muito bem, 2101-7104, o telefone da Secretaria da Pós-Graduação aqui da Uniso. Voltando para o mestrado profissionalizante, nas empresas, o senhor acredita que hoje, pelo perfil de Sorocaba, o senhor que está em Sorocaba desde 2008, conhecendo a cidade nesse período, já são 5 anos que o senhor está aqui, nós chamamos aqui, nós jornalistas, do efeito Toyota, que a partir que a Toyota veio para Sorocaba, outras tantas empresas agregadas à Toyota vieram para a cidade e também para a região. A gente percebe que começa a criar uma necessidade desse mestrado, onde muitas vezes a própria empresa vai pagar para os seus funcionários, independente da área, desde que ele esteja inserido dentro dessa linha de pesquisa, de tecnologia e também meio ambiente, no nosso mestrado? Eu acredito que sim. Não é? Fica muito mais interessante para a empresa se do trabalho do empregado dela, ela puder gerar um produto do qual ela pode vir a deter a patente, né, juntamente com a instituição ou de forma isolada. Depende de quem financia esse estudo. Agora, na questão de financiamento, além desta possibilidade do aluno, não é, ser financiado pela empresa, ainda existe uma possibilidade de bolsa junto aos programas do governo, seja o CNPq, o PROSUP ou mesmo a FAPESP, que tem apoiado muito esse tipo de projeto. Consequentemente, então, se você tem interesse, já entra em contato com a Secretaria de Pós-Graduação da Uniso, com o professor Marco Chaude, que você pode ter uma bolsa de estudo integral, financiado por um desses órgãos de fomento. Você ganha para estudar, porque o valor, muitas vezes, ele não é o valor só da bolsa, né, professor Chaude? Ele é um pouco, às vezes, superior ao valor da bolsa, que faz com que a pessoa se dedique em tempo integral ao estudo, é isso? Exatamente. De alguma maneira, essas pessoas podem se manter financeiramente com a bolsa, apesar de pagar a mensalidade, né, da universidade. Quer dizer, para além dessa mensalidade, desse custo institucional que tem, ele ainda sobra algum recurso para ele se manter. Então, é uma opção, você que deseja prosseguir os seus estudos. Agora, entre dos 55 cursos que a Uniso oferece, alguns são novos, obviamente a gente não tem ainda os graduados desses cursos. O senhor acredita que nós devemos ter, para esse primeiro momento, para essa primeira turma, alunos também vindos, que foram formados aqui pela Uniso? De quais cursos, por exemplo, se encaixariam em processos tecnológicos e ambientais e mestrado profissionalizante? Tem um público-alvo mais específico que o senhor já conversou com os coordenadores desses cursos, ou ex-alunos já estão conversando com o senhor? Sim, tem, como eu disse, está tendo uma procura bastante grande, apesar da divulgação ainda não ter sido maciça, e os cursos principais aí da área de engenharia seria engenharia da computação, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia química, processos biotecnológicos. Da área da saúde, eu acho que cabe muito bem os cursos de farmácia e de nutrição. E é bom dizer que o aluno não precisa ter concluído o curso para fazer a sua inscrição e a prova de seleção. Ele precisa ter concluído o curso para iniciar no seu programa de mestrado. Então, para fazer a matrícula, ele deve ter concluído
o histórico dele deve apresentar que ele concluiu. Mas para fazer a inscrição e a prova de seleção, ele pode ser um concluinte. Quer dizer que ele, nesse final do ano, ele vai estar concluindo o curso, mas ele já pode fazer o processo de seleção. Pode. Aí no ano que vem ele já concluiu, Exatamente. Em março as aulas começam, ele já vai fazer a matrícula, aí ele já está apto. Uma outra questão importante que você tocou no assunto os alunos que estiverem interessados, ou os candidatos aí, principalmente, forem utilizar as bolsas de estudo para uma dedicação integral ao programa, é muito bom que ele procure orientador o mais cedo possível, para que esse projeto já possa ser concluído e possa ser apresentado para a agência de fomento antes de março. Porque, em sendo aprovado, quando ele começa em março, ele já começa com a bolsa. Agora, o corpo docente hoje ele é formado por professores da casa e professores também que devem vir de fora. Quantos professores devem fazer parte desse corpo docente? Que o senhor falou que ele tem que cumprir até 30 créditos. Olha, nós somos hoje 2 docentes e são docentes da casa. Depois que o programa começar a funcionar, nós podemos ter professores convidados, não é, de outras instituições que poderiam orientar aqui ou ser convidado apenas para ministrar uma das disciplinas. Então, basicamente, os professores são professores doutores, como exige todo o programa estrito sensu, e são professores da casa das diferentes áreas, não é? Tanto da engenharia, como da farmácia, como da biotecnologia, como eu já citei. O programa Uniso Comunidade vai para um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Estamos com o Uniso Comunidade, falando hoje sobre o novo programa de pós-graduação que a Uniso vai oferecer. É o mestrado Processos Tecnológicos e Ambientais, que vai acontecer aqui na Universidade de Sorocaba. Estamos conversando sobre esse assunto com o professor doutor em farmácia, Marco Vinícius Chaude. Como você já viu no bloco anterior, a gente comentou sobre quem pode fazer esse mestrado. E se você tiver alguma dúvida, desde já, se você se encaixa nesse perfil, quiser conversar com o professor Chaude, procure o professor Chaude, está aí o e-mail dele, é marco.chaude@prof.uniso.br, ou você pode ligar na Uniso, na Secretaria de Pós-Graduação, ou pode ligar no nosso PABX, pedindo para conversar com o professor Marco Chaude, 21
2101 7000, telefone direto da Uniso, e você vai ter outras informações sobre o seu perfil. Muitas vezes, professor Saúde, quem está nos acompanhando pode falar, puxa vida, eu sou da área de administração, será que eu posso fazer o mestrado profissional em processos tecnológicos e ambientais? É melhor ele vir conhecer, conversar, de repente, ele é da área de administração, mas ele atua com alguma pesquisa, com algum processo que já possa ser pertinente ao curso? Pode sim. Nesse caso, às vezes o candidato ele tem uma visão mais estratégica do processo do que o próprio programa. E aí ele consegue se enxergar dentro dessas linhas de pesquisa que nós temos, não é? E uma coisa importante também, que os concluintes ou profissionais que fizeram cursos tecnológicos também estão aptos a ingressar nesse programa. Ele não precisa ter feito apenas um curso acadêmico. Então, aquele que fez um curso rápido de 2 anos de duração, uma vez óbvio que seja em nível superior, ele também pode ser aluno do mestrado. Pode sim. Tá, então aí você já percebeu que você fez um curso na FATEC, ou você fez um curso aqui na Uniso mesmo, de curta duração. Nós temos várias opções, inclusive, que você termina a sua graduação mais rápido, como é o curso, eu acho, de gestão ambiental. Exatamente. Tem um perfil, uma característica que pode entrar no mestrado da nosso e, consequentemente, seguir uma carreira profissional com mais capacidade. De algum momento, de alguma forma, por mais que a gente deixou claro que esse mestrado é profissional, uma vez que este aluno concluiu o nosso mestrado profissional, ele pode ministrar aula. A academia, não só a Uniso, como as outras instituições de ensino superior, reconhecem esse mestrado profissional para ele ministrar aula ou não? Não reconhece. Para isso, ele teria que fazer um mestrado acadêmico. Mas se for, ele não é em nível de pós-graduação, como algumas faculdades isoladas poderiam entender que isso é útil? Serviria como documento, como mestrado? Não, infelizmente não é não o caso. serve. No processo de avaliação desse curso, onde ele é docente, teria algumas dificuldades para reconhecer o título de mestrado para a área acadêmica. Então, deixar muito claro que ele é especificamente profissional. Exatamente. É para a inserção no mercado de trabalho. Certo. Senhor Chaúde, o senhor é na área, o senhor tem aí seu doutorado, está fazendo seu pós-doutorado na área farmacêutica. Uma questão com relação à pesquisa de fármacos, de remédios, ela nasce em algum momento no Brasil ou toda a indústria que vende e produz remédio no Brasil hoje faz sua pesquisa, muitas delas, praticamente todas, são multinacionais, fazem essas pesquisas somente no exterior. Nós temos professores ou temos pesquisadores, cientistas no Brasil fazendo desenvolvimento de fármacos aqui? Temos, embora a gente tenha que reconhecer que esse é um processo que está começando, né? Mas há a procura. Se a indústria não tem a pesquisa e desenvolvimento embutida na sua prática, na sua organização, lá no seu... ela procura as universidades. Então, tem nascido algumas parcerias que estão relacionando a universidade com a indústria. Então, ela procura aqui os mestrados para desenvolver algum produto, ou algum produto do qual se tem uma patente, não é? E a indústria tem interesse, ela acaba procurando a academia, acaba procurando as universidades para desenvolver produtos que são do interesse dela. Mas comparado com os países mais desenvolvidos, essa atividade no Brasil ainda é muito pequena. Embora a gente tenha uma flora muito rica, não é? Para gerar novos fármacos, o interesse da indústria ainda é muito pequeno. Ainda está muito melhor esperar uma quebra de patente ou buscar esse produto lá fora do que produzir aqui dentro. Isso é uma questão mais cultural, não é? Do que prática, no meu modo de ver. Porque nós temos uma academia, seja na área de processos, seja na área de produtos, seja fármacos ou novos medicamentos com sistema de liberação muito mais seguro, sendo publicado nas melhores revistas do mundo, não é? Nas revistas científicas, e, no entanto, a gente não encontra um respaldo
do mercado farmacêutico, em especial as indústrias farmacêuticas. Agora, com relação a essas pesquisas, existem países que estão desenvolvendo essa pesquisa com grande qualidade? Existe um país que é líder de pesquisa hoje? E se a Índia é um país desenvolvedor de pesquisas também na área de fármacos? Dos países asiáticos, a maioria deles que estão no mesmo nível do Brasil, né, no BRICS, e aí em especial a Índia, tem produzido muitos fármacos. Agora, ainda não se compara com aquilo que a gente vê na América do Norte, Estados Unidos, Canadá ou na Europa, não é? Onde os países têm uma linha mesmo de produção, têm uma preocupação. Desse grupo de países, a Índia e a China estão muito à frente do Brasil. E nós temos alguns problemas particulares, eu acho que, bom, já que você tocou nesse assunto, reconhecido como doenças negligenciadas, como a esquistossomose, a malária, a própria dengue, a tuberculose, que são problemas de países tropicais, onde deveria haver um investimento muito grande para combater essa doença, e não ocorre. Porque na Europa, nos Estados Unidos, onde essas doenças não aparecem com a frequência, não há preocupação de desenvolver novos produtos para ela. E o Brasil precisa estar, assim como outros países em desenvolvimento, precisam estar voltados para os seus próprios problemas, que são regionais, são nacionais, não é? E que acabam diminuindo muito a qualidade de vida das pessoas, principalmente das pessoas com menor poder aquisitivo. Consequentemente, então, essa questão de negligenciar é uma questão de política pública. É o próprio governo ou são as empresas que não produzem ou o governo que não estimula? Olha, o governo estimula menos do que deveria, não é? É muito difícil sair uma chamada para financiar projetos nesta área. E as empresas, elas alegam que produzir medicamento nesta área não é rentável, porque provavelmente esses medicamentos deveriam ser comprados pelo governo para distribuição gratuita, e aí entra uma questão de custo-benefício para a indústria e ela não tem interesse, pelo menos no momento, em desenvolver esses produtos. O senhor que está há 5 anos no mestrado em farmácia da Uniso, recorda de alguma vez que, eventualmente, alguma indústria veio nos procurar ou algum trabalho de aluno, alguma dissertação de aluno de farmácia, eventualmente tenha sido de interesse da indústria farmacêutica e não necessariamente já está produzindo ou, pelo menos, colaborou com algum processo, colaborou com alguma pesquisa um pouco mais ampla? Olha, na área da farmácia, nós temos trabalhado com esquistossomose, que é uma das doenças negligenciadas, né? Muito conhecida como barriga d'água, e temos trabalhado com anemia ferropriva, que embora não seja uma doença negligenciada, ela acomete muito as crianças na idade pré-escolar, escolar e pré-escolar. E temos também uma patente, não é? Registrada recentemente na área da depressão. No combate à anemia ferropriva, o que foi desenvolvido foi um fármaco para ser incorporado em pães, justamente para colocar isso na merenda escolar. Então, os testes físico-químicos, todos eles foram feitos para medir essa segurança e foi testado, não é, a questão sensorial numa escola pública. E a aceitação foi muito boa. Ou seja, o produto está pronto e aguardando que alguém, ou seja, da área, neste caso, da área da produção de alimentos, não é, se interesse para esse produto. Mas também nós estamos, assim como toda política institucional, disposto a fornecer todo o conhecimento que nós adquirimos nesse processo para empresas públicas, né? Nós temos muitas prefeituras que têm a sua própria panificação.
E nós estamos à disposição para ajudar na implementação desse trabalho, onde quer que seja. Acho que muitas vezes a gente pode ficar na dúvida, professor, quem não é da academia, quem não é da universidade, que é do meio, como é que esses resultados dessas pesquisas se tornam visíveis? Porque parece que a gente vive num gueto, né? Então a gente monta a pesquisa, desenvolve a pesquisa, o aluno trabalha tanto nisso, ele defende a sua dissertação ou a sua tese, terminado ele disponibiliza isso, fica lá na biblioteca e numa prateleira. Não é assim, né? Ele é publicado, ele tem visibilidade, muitas vezes os meios de comunicação também dão visibilidade, é isso? Olha, os meios de comunicação, que eu acho que nesses casos deveriam ajudar nesta divulgação, tem muito pouco interesse. No caso dos pães enriquecidos com ferro, nós escrevemos uma matéria para o Jornal de Sorocaba. Foi publicado? Foi publicado. No demais, a gente ainda continua cercado por algum muro acadêmico, porque as revistas em que são publicadas são revistas científicas, não é? E isso não chega no grande público. Não é? Vai chegar na comunidade científica e pode chegar em alguma empresa e daí ter algum interesse. Então, eu tenho dito que nós precisamos aprender a ultrapassar esse muro acadêmico para colocar os produtos que nós temos desenvolvidos, não só na Uniso, mas nas outras universidades também, para conhecimento do público, né? A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, tem uma preocupação muito grande com isso e tem colaborado na forma de divulgar isso de uma maneira mais popular. Mas mesmo assim nós precisamos avançar bastante. Professor, a gente está chegando no final do programa, vamos repetir então algumas informações pertinentes para você que está nos acompanhando sobre mestrado. Nós já falamos no primeiro bloco do mestrado em Comunicação e Cultura da Uniso, as características desse mestrado. Agora estamos falando com o professor Dr. Marcos Chaud a respeito do novo mestrado que vai começar a funcionar no ano que vem, porém em novembro as inscrições já estão abertas, o processo seletivo, aí tem todo um processo que você mesmo já pode começar a se preocupar em vir para a universidade, conhecer como é que vai ser esse mestrado em detalhes, quem é que pode fazer processos tecnológicos ambientais. O professor Chaud já deu um panorama dos cursos, eventualmente, que podem estar aqui conosco, dos alunos graduados, ou licenciados, ou alunos que fizeram cursos tecnológicos também. Então, professor Chaud, para a gente voltar a lembrar algumas informações do mestrado tecnológico. Ele é especificamente para o aluno que tem interesse em trabalhar na área com conhecimento mais técnico, mais capacitado, e não é para a docência. Não é para a docência, é para a inserção, já falei isso algumas vezes, mas é sempre bom a gente deixar claro, é para a inserção no mercado de trabalho. Claro, ou ele se capacita, melhora o currículo, ou ele se qualifica dentro da empresa que ele está. Exatamente. Qual é o telefone, mais uma vez, e o e-mail que o senhor pode disponibilizar para aquele que está nos acompanhando, queira entrar em contato com o senhor já, para não perder tempo, porque se a seleção vai ser em novembro, você precisa fazer a inscrição para a seleção, você já conhece o corpo docente, já fala da sua titulação, da sua experiência, da sua área de pesquisa até, para ver se você pode estar contemplado e ser um aluno do nosso mestrado. Então, o e-mail é marco.chaude@prof.uniso.br. O telefone é 2101-7181 ou da Secretaria de Pós-Graduação 2101-7104. Professor Marcos Chaud, muito obrigado pela sua participação no programa. Sucesso para o senhor nessa empreitada, nesse trabalho que o senhor vai começar a coordenar já está coordenando a partir de agora, desde o projeto de pesquisa, desenvolvimento, autorização de funcionamento, nesse mestrado em processos tecnológicos e ambientais. Sucesso. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou curta a nossa fanpage no Facebook, que é o programa Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!